E aí, hoje a gente vai desmistificar de vez o que é uma ação. Mas pode esquecer aqueles gráficos cheios de linhas que ninguém entende. Vamos direto ao que interessa. Ter uma ação significa ser dono de um pedacinho de uma empresa. Bora entender como isso funciona na prática. E para começar, eu vou lançar uma pergunta que parece meio doida. O que uma pizza tem a ver com uma empresa bilionária, tipo uma Petrobras ou um Itaú da vida? Pode parecer que não tem nada a ver, né? Mas a resposta para essa pergunta é basicamente a chave para entender todo o mercado de ações. É isso mesmo que você está pensando. As duas podem ser divididas em fatias. Pensa numa empresa gigante. É tanto valor, tanto dinheiro, que seria impossível uma pessoa só ser a dona de tudo. Então, para que milhões de pessoas possam ser donas juntas, o valor total da empresa é fatiado, cortado na menor unidade possível. E essa fatia, esse pedacinho mínimo, tem um nome: ação. E o mais legal é que quando alguém compra uma ação, não está só comprando um código que aparece na tela da corretora. Não, essa pessoa está, de papel passado, se tornando legalmente sócia do negócio. Uma das donas. E aqui tem um ponto que, olha, é fundamental. Ser sócio é uma coisa completamente diferente de ser credor. O credor é aquele que empresta dinheiro para a empresa, sabe? Tipo quando se investe num CDB. Ele só quer o dinheiro de volta com juros. Agora, o sócio embarca na jornada. Ele está no mesmo barco, dividindo os riscos e, claro, as recompensas. E falando em recompensas, como é que um sócio ganha dinheiro com isso, afinal? Existem basicamente duas formas principais. E para isso ficar bem claro, vamos usar uma outra analogia. Imagina agora que a empresa é uma fazenda enorme, super produtiva. Ninguém aqui tem dinheiro para comprar a fazenda inteira, certo? Mas, e se fosse possível comprar só um pedacinho dela, um lote de terra? Pois é, a ação é exatamente isso, o seu pedacinho de terra nessa fazenda. E com esse pedaço de terra, existem duas maneiras de lucrar. A primeira é com a valorização da terra. Se a fazenda ficar mais produtiva, se a região se desenvolve, o seu lote passa a valer mais, certo? No mercado, a gente chama isso de ganho de capital. A segunda forma é com a colheita. Todo ano, a fazenda produz, vende e lucra. E como dono de uma parte, a pessoa recebe um pedaço dessa colheita. São os famosos dividendos. Vamos para um exemplo real de ganho de capital. Digamos que alguém investiu R$ 3.000 em 100 ações do Itaú, quando cada uma custava R$ 30. Passaram-se 2 anos, o banco cresceu, lucrou mais, o mercado ficou otimista e o preço daquela fatia pulou de 30 para R$ 45. Ao vender, aqueles R$ 3.000 se transformaram em 4.500. Qual foi o resultado? Um ganho de capital de R$ 1.500. Isso não é mágica. Aconteceu porque o negócio Itaú se tornou mais valioso. E o preço daquela pequena fatia de propriedade, naturalmente, acompanhou esse crescimento. Certo, mas e se a pessoa decidisse não vender? E se ela quisesse continuar sendo sócia do banco, ela não ganharia nada? Ganharia sim. Aí é que entra a segunda forma de lucro, a nossa colheita da fazenda. A empresa, no caso o Itaú, teve um lucro bilionário e decidiu: vamos distribuir uma parte disso para os nossos donos. Aí eles anunciam: pagaremos R$ 1,50 por ação. Para aquela pessoa que tem 100 ações, isso significa R$ 150 que caem direto na conta da corretora, simplesmente por ser uma das proprietárias do negócio. Isso é o dividendo. Só que nem todo sócio é igual. Assim como em qualquer sociedade, existem diferentes tipos de parceiros com direitos diferentes. E no mercado brasileiro, a gente vê isso pelo número que vem no final do código da ação. Vamos entender o que isso significa? Basicamente, a gente tem duas principais. A ordinária, ou ON, com final 3, dá direito a voto nas decisões da empresa. A grande proteção aqui é o tal do tag-along, que garante que se o dono majoritário vender a empresa, ele tem que oferecer o mesmo preço pelas ações dos minoritários. Já a preferencial, a PN, com final 4, abre mão do voto. Em troca, ela ganha prioridade na fila para receber os dividendos. A escolha é ter voz na gestão ou ser o primeiro a receber uma parte do lucro. Bom, até agora a gente só falou da parte boa, mas ser dono de um negócio também significa assumir o risco total dele. E este é talvez o ponto mais importante de todos. Ação é renda variável e não é à toa que tem esse nome. Para a gente entender o risco na pele, vamos usar um exemplo real e bem dramático. Imagina alguém que no finalzinho de 2022 decidiu virar sócia da Americanas, investindo exatamente o mesmo valor do nosso exemplo anterior. O investimento inicial, R$ 3.000.
Naquele momento, parecia uma aposta numa das maiores varejistas do país. A pessoa se tornou, oficialmente, dona de uma pequena fatia da empresa. E então, veio janeiro de 2023, e com ele a notícia que caiu como uma bomba, um rombo contábil de 20 bilhões de reais. O que aconteceu? Pânico total no mercado, todos os sócios tentando vender suas fatias ao mesmo tempo e ninguém querendo comprar. O valor da empresa simplesmente derreteu. O resultado foi devastador. Aquele investimento de R$ 3.000, em questão de dias, passou a valer cerca de R$ 250. A fatia da empresa, o pedaço de propriedade, praticamente virou pó. Isso é o risco da renda variável na sua forma mais crua. Esse gráfico aqui mostra o tamanho do impacto, uma perda de mais de 90% do capital. Então fica claro, o potencial de ganho é alto, como a gente viu com o Itaú, mas o potencial de perda também é gigantesco. Ser sócio é estar exposto a isso. Mas por que esse risco todo fica nas costas do sócio? Para entender isso, vamos voltar para aquela diferença fundamental entre ser dono e ser credor, mas com uma última analogia que vai deixar tudo cristalino. Imagina uma expedição num barco para buscar um tesouro. O barco é a empresa. O capitão precisa de dinheiro para essa viagem e oferece duas opções para quem quiser financiar a aventura. A diferença é crucial. O credor empresta R$ 1.000 e tem um retorno fixo. Se acharem o tesouro, ele recebe 1.100 de volta. Se o barco afundar, ele é o primeiro a ser pago com o que sobrou dos destroços. Já o sócio investe R$ 1.000 na expedição. Se o barco afundar, ele perde tudo. Mas, se o tesouro for encontrado, ele não ganha só um pouquinho. Ele tem direito a uma parte do tesouro, um ganho que pode ser absurdamente maior. E no fim, é isso. Investir em ações é se tornar sócio. É topar o risco total da expedição, o risco do barco afundar, pela chance de participar de uma fatia do tesouro. É essa a troca fundamental. E a pergunta que fica é essa. Cada investimento é uma escolha entre a segurança do credor, com ganhos limitados, e o risco somado ao potencial ilimitado do sócio. Qual desses perfis faz mais sentido para cada objetivo? A escolha é sempre de quem investe.